Adidas e Puma são duas das marcas esportivas mais icônicas do mundo, e no entanto, ambas têm sua sede nesta pequena cidade na Alemanha. Isso acontece porque essas duas empresas compartilham uma história muito controversa, repleta de traição, sabotagem e uma rivalidade entre irmãos como nenhuma outra. Adolf e Rudolf Dassler eram irmãos, mas acabaram fundando empresas de calçados rivais e se tornando inimigos amargos. A história da Adidas e da Puma foi como um jogo de xadrez que durou a vida inteira, onde ambos os irmãos não mediram esforços para tentar destruir um ao outro. Mesmo nos dias de hoje, a rivalidade familiar ainda divide toda a cidade onde nasceram, com metade apoiando a Adidas e a outra metade apoiando a Puma. Esta é uma história de mentiras, segredos e corrupção que atravessa duas guerras mundiais e revela como os fundadores ingressaram no partido nazista e produziram armas para o exército de Hitler. Dois irmãos unidos pelo sangue, mas separados pela ganância e ambição. Esta é a insana história real da Adidas e da Puma. Em 1898, Rudolf Dassler, conhecido como Rudi, nasceu em uma família pobre. Apenas 2 anos depois, nasceu seu irmão, Adolf, conhecido como Adi. E é justo dizer que a infância dos dois irmãos foi difícil. Eles viviam em uma pequena cidade na Alemanha, conhecida por suas fábricas de calçados. O pai deles trabalhava em uma dessas fábricas, mas não ganhava dinheiro suficiente para sustentar toda a família. Então a mãe deles administrava uma lavanderia para complementar a renda. Ela lavava roupas para as pessoas, e então Rudi e Adi as entregavam pela cidade, o que rapidamente lhes rendeu o apelido de Os Meninos da Lavanderia. No entanto, mais tarde, ambos os irmãos foram convocados para o exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial, e quando voltaram para casa, o negócio da lavanderia de sua mãe havia perdido todos os clientes. A guerra havia destruído a economia da Alemanha, e a situação parecia sombria. Foi então que Adi teve uma ideia de negócio para tentar ajudar sua família a sobreviver. Adi sempre teve interesse em atletismo e por muitos anos quis seguir os passos de seu pai como sapateiro. Naquela época, as pessoas geralmente não tinham calçados específicos para diferentes eventos esportivos. Então Adi percebeu que, se criasse sapatos com travas especialmente para a corrida, poderia dar aos atletas uma grande vantagem. Assim, ele decidiu transformar o galpão da lavanderia de sua mãe em uma oficina para fabricar seus próprios sapatos. No entanto, havia alguns grandes obstáculos em seu caminho. Adi não tinha dinheiro nem materiais, e a guerra havia destruído a Pebel-Heise, rede elétrica da cidade. Mas isso não o impediu. Em vez de comprar os materiais que precisava, Adi passou dias vasculhando antigos campos de batalha em busca de qualquer coisa que pudesse usar. Ele usou tiras de couro de capacetes, cordões de paraquedas quebrados e, basicamente, qualquer coisa que pudesse encontrar para fabricar sapatos. Para compensar a falta de eletricidade, Adi teve que ser criativo. Ele conectou um cortador de couro a uma roda de bicicleta e pediu a um amigo para pedalar e gerar energia. Graças à improvisação de Adi, ele conseguiu fabricar sapatos surpreendentemente duráveis, que se tornaram populares em sua cidade. Ele também ficou obcecado por cada detalhe dos sapatos, experimentando diferentes materiais e designs. Estava claro que seu negócio tinha potencial para crescer. Então seu irmão Rudi decidiu largar seu emprego e trabalhar com ele. Rudi era muito mais extrovertido e carismático do que seu irmão. Então ele se concentrou nas vendas. Enquanto isso, Adi, que era apaixonado por esportes e perfeccionista nos designs, se concentrou na fabricação dos sapatos. Parecia que juntos formariam uma ótima equipe. Assim, em 1924, eles fundaram oficialmente a fábrica de calçados esportivos dos irmãos Dassler. É claro que ninguém poderia prever que essa sociedade destruiria a família e levaria à criação de 2 impérios globais do calçado. Rudi apresentou os sapatos Dassler a todos os clubes esportivos que encontrou na Alemanha, e as vendas aumentaram rapidamente. Isso permitiu que os irmãos saíssem do pequeno galpão da lavanderia da família e se mudassem para uma nova fábrica, com melhores equipamentos e mais funcionários. Agora, eles podiam fabricar sapatos de qualidade superior e também expandir para chuteiras de futebol, o que veio em boa hora, pois o futebol estava crescendo rapidamente em popularidade no país. Rudi distribuiu pares gratuitos para vários clubes de futebol, sabendo que, uma vez que experimentassem a qualidade, iriam querer mais. O negócio dos irmãos estava indo muito bem. Adi melhorava constantemente a qualidade dos sapatos, e Rudi os vendia cada vez mais. Mas então Hitler chegou ao poder, e nada mais foi o mesmo. Os nazistas começaram a promover intensamente os esportes e a educação física como uma forma de estimular o orgulho nacional do povo alemão, ou de prepará-los para a guerra. Isso gerou uma demanda sem precedentes por calçados esportivos.
e os irmãos Dassler estavam lá para lucrar com isso. Tanto Adi quanto Rudy ingressaram oficialmente no Partido Nazista. Alguns podem dizer que ingressar no Partido Nazista era uma necessidade na época para quem queria administrar um negócio, na Alemanha, mas há indícios de que ambos eram verdadeiros apoiadores de Hitler. Rudy era bastante vocal sobre suas fortes opiniões políticas a favor dos nazistas, enquanto Adi era menos expressivo, mas fortemente envolvido na juventude hitlerista. De qualquer forma, não há dúvidas de que o negócio de calçados esportivos dos irmãos se beneficiou imensamente do regime nazista. Mas o maior avanço de todos veio em 1936, quando a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos. Essa foi a primeira Olimpíada a ser televisionada, e os irmãos perceberam que era uma oportunidade de marketing de ouro. Se conseguissem que atletas olímpicos usassem seus sapatos, seria a propaganda perfeita. E havia um atleta em particular que eles queriam ver competindo com seus calçados. Jesse Owens, um afro-americano que era um dos atletas mais populares do mundo. No entanto, patrocinar Jesse Owens era uma jogada arriscada. Hitler via as Olimpíadas como uma forma de demonstrar ao mundo a suposta superioridade da raça alemã, e a vitória de um atleta negro ia completamente contra o que ele queria. Portanto, apoiar Jesse Owens era um risco para os irmãos Dassler. Mesmo assim, Adi estava determinado e foi até a Vila Olímpica para encontrar Jesse Owens. Após uma breve conversa, ele mostrou ao atleta seus tênis personalizados para a corrida. Jesse aceitou o presente e concordou em usá-los durante os Jogos Olímpicos. Naquela época, era diferente. Os atletas ficavam felizes em ganhar bons sapatos de graça e não esperavam nenhuma compensação adicional por usá-los. Jesse Owens então venceu 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim usando os calçados Dassler. Hitler, é claro, ficou furioso, pois isso ia contra toda a propaganda que ele tentava espalhar sobre a supremacia ariana. Mas para os irmãos foi uma publicidade incrível. O melhor atleta das Olimpíadas estava usando seus sapatos. Graças a essa exposição, os irmãos começaram a receber pedidos de todo o mundo. Na superfície, tudo parecia estar indo muito bem para essa empresa. No entanto, nos bastidores, as tensões entre os dois irmãos começaram a crescer. O sucesso dos Jogos Olímpicos foi apenas o começo do fim. A fábrica dos Dassler estava mais movimentada do que nunca, mas os irmãos não conseguiam concordar sobre como lidar com isso. À medida que o estresse do negócio aumentava, as tensões entre eles também cresciam. Rudy sentia que a empresa não seria nada sem seus esforços de venda, enquanto Adi acreditava que sem seus produtos o negócio não existiria. A situação se tornou ainda mais tensa quando a Segunda Guerra Mundial começou. Toda a empresa era obrigada a contribuir para o esforço de guerra. Então, a fábrica Dassler passou a fabricar botas e armas para os soldados nazistas. Rudy viu isso como uma ameaça, pois durante a guerra era Adi quem estava no controle. Ele era o especialista em manufatura e, aos poucos, Rudy começou a ficar paranoico, achando que Adi estava tentando tirá-lo do negócio. Isso levou a muitas brigas. Para piorar, os irmãos haviam investido juntos em uma propriedade e estavam morando na mesma casa junto com suas esposas e filhos. Passavam praticamente todo o tempo juntos, e as discussões se tornaram mais intensas do que nunca. Em uma noite, quando bombas aliadas estavam sendo lançadas sobre a Alemanha, Adi e sua esposa correram para o porão para se abrigar. Lá, encontraram Rudy e sua esposa já escondidos. Adi então disse: "Os desgraçados estão de volta." Segundo ele, estava se referindo aos aliados que estavam bombardeando a cidade, mas Rudy ficou convencido de que o comentário era dirigido a ele e sua esposa. Quando a família saiu do porão naquela noite, a relação entre Rudy e Adi nunca mais seria a mesma. Pouco tempo depois, Rudy foi convocado para o exército, enquanto Adi foi autorizado a ficar para administrar a fábrica, que agora produzia peças para tanques de guerra. Mas enquanto estava na linha de frente, Rudy se convenceu ainda mais de que Adi queria tomar o controle da empresa para si. Ele então enviou uma carta afirmando que não acreditava que Adi tinha o caráter necessário para liderar o negócio e exigiu que sua esposa assumisse o controle em seu lugar enquanto ele estivesse na guerra. No entanto, Adi recusou. O ódio entre os irmãos ficou tão intenso que Rudy denunciou Adi às autoridades nazistas, alegando que ele estava escondendo couro que deveria ter sido usado no esforço de guerra. Como resultado, Adi foi brevemente detido e interrogado. Quando a guerra terminou, começou o processo de desnazificação, em que os americanos investigavam alemães para descobrir se haviam cometido crimes de guerra. Rudy foi preso devido a suspeitas de seu envolvimento com o regime nazista e passou 1 ano em um campo de prisioneiros de guerra. Durante esse tempo, ele se ressentiu ainda mais de seu irmão, sentindo que Adi não estava fazendo nada para ajudá-lo a sair da prisão. Mas
Tarde, os americanos revelaram que a prisão de Rudy aconteceu devido a uma denúncia anônima. Convencido de que Adi o entregou aos americanos para se livrar dele, Rudy alimentou um ódio ainda maior pelo irmão. Quando Rudy foi finalmente libertado da prisão, Ed estava passando pelo seu próprio julgamento, onde era suspeito de lucrar com a guerra, e Rudy não perdeu a chance de testemunhar contra ele. Claro, Ed negou tudo e, eventualmente, ambos os irmãos foram absolvidos. Mas depois de tudo o que aconteceu, eles não eram mais irmãos. Eram inimigos jurados. Houve até rumores sobre um suposto caso entre Rudy e a esposa de Ed. E esse era o problema. Havia tantas alegações que era difícil saber exatamente o que era verdade. O que sabemos com certeza é que depois de todas as brigas e traições, os irmãos não podiam mais se suportar e não havia a menor chance de continuarem trabalhando juntos. Assim, em 1948, após meses de negociações amargas, Rudy e Ed dividiram os bens da empresa e registraram duas companhias separadas, Adidas e Puma. E com ambos os irmãos movidos pelo desejo de vingança, eles passaram o resto de suas vidas sabotando os negócios um do outro. Para nomear sua empresa, Ed usou seu apelido Adi e combinou com a primeira metade de seu sobrenome, Dassler. Dependendo de onde você é, pode pronunciar como Adidas ou Adidas. Já Rudy também planejava nomear sua empresa em homenagem a si mesmo, inicialmente chamando-a de Ruda, mas depois de algumas semanas decidiu mudar para o nome que todos conhecemos, Puma. Ele achava que soava melhor e dizia que os atletas queriam ser como um puma. Novamente, dependendo de onde você mora, pode pronunciar Puma ou Puma. Dividir uma empresa em duas diferentes foi um processo bagunçado. Os funcionários tiveram que escolher para qual das novas empresas iriam trabalhar. A maioria da equipe técnica ficou com Ed, enquanto a maior parte da equipe de vendas foi com Rudy. Mas isso teve um efeito estranho na pequena cidade natal deles. A cidade onde Ed e Rudy moravam era dividida ao meio por um rio, e quando eles dividiram suas empresas, Adidas ficou de um lado e Puma do outro. A partir desse momento, a cidade ficou dividida para sempre. Adidas e Puma rapidamente se tornaram os maiores empregadores de seus respectivos lados do rio, e então se desenvolveram comunidades semi-isoladas. Cada lado tinha sua própria escola, então os filhos dos funcionários da Adidas iam para uma escola e os filhos dos funcionários da Puma iam para outra. Também era extremamente mal visto namorar alguém do outro lado da cidade, e até gangues rivais se formaram com base nos sapatos que usavam. Era praticamente um crime estar usando Puma, no lado da Adidas e vice-versa. Eventualmente, a cidade natal dos irmãos ficou conhecida como a Cidade dos Pescoços Tortos, porque as pessoas estavam sempre olhando para baixo para ver quais sapatos os outros estavam usando, para saber se poderiam ou não falar com eles. A única pessoa que não escolheu um lado foi o prefeito, que em eventos oficiais usava um sapato da Adidas e um da Puma para garantir que ambas as marcas fossem representadas. No início, porém, era difícil diferenciar os tênis da Adidas e da Puma, pois eles pareciam praticamente iguais. No entanto, uma das técnicas que Ed usava para tornar seus sapatos de corrida mais estáveis era adicionar 3 listras de couro nas laterais. Assim, em 1949, Ed começou a pintar essas listras de couro de branco, o que instantaneamente fez seu sapato se destacar, e as pessoas adoraram o visual. Agora que os sapatos da Adidas e da Puma tinham uma aparência diferente, Rudy e Ed estavam determinados a se tornar o maior fabricante de calçados esportivos da Alemanha. E uma grande oportunidade estava chegando. A Alemanha estava se preparando para sua primeira Copa do Mundo desde a guerra. Rudy conhecia pessoalmente o técnico da seleção nacional e tentou fechar um acordo para garantir que o time alemão usasse as chuteiras da Puma durante o torneio. No entanto, eles não conseguiram chegar a um consenso sobre os termos de pagamento. Rudy estava convencido de que o treinador acabaria cedendo, mas isso saiu completamente pela culatra, pois o técnico fechou um acordo com Ed. Assim, a seleção. Então as expectativas eram baixas, mas para a surpresa de todos, eles conseguiram chegar à final. Ainda assim, era de se esperar que ali sua sorte chegasse ao fim, pois enfrentariam a Hungria, que não perdia um jogo há 4 anos. No entanto, pouco antes do início da partida, começou a chover. E isso foi uma excelente notícia. Veja bem, as chuteiras que Ed havia personalizado para os jogadores alemães podiam ser mais lamacento. Os jogadores húngaros começaram a escorregar, enquanto os alemães corriam sem problemas graças aos seus tacos ajustáveis. Logo, a Alemanha marcou seu primeiro gol. Depois, o segundo. E, nos minutos finais da partida, tomaram a liderança. Foi uma vitória extremamente improvável para essa Alemanha ocidental, e os torcedores descreveram como milagre. Pela primeira vez desde a guerra,
o povo da Alemanha tinha algo de que se orgulhar. Foi um dos momentos culturais mais inspiradores do país, e como a equipe venceu usando tênis Adidas, isso transformou Ed em uma espécie de herói nacional. A demanda pela Adidas explodiu. Enquanto isso, Rudy ficou devastado por ter perdido uma oportunidade de ouro para promover sua empresa. As tensões aumentaram ainda mais. 2 anos depois, durante as Olimpíadas de Melbourne, a remessa de sapatos da Puma misteriosamente não foi liberada pela alfândega, mas a da Adidas foi. Circularam rumores de que oficiais da alfândega haviam sido subornados pela Adidas para não liberar os produtos da Puma, garantindo que a maioria dos atletas usasse Adidas. Rudy ficou furioso com o fato de Adidas estar dominando os holofotes, e nos anos seguintes, Adidas e Puma tentaram superar uma a outra em todas as oportunidades. A rivalidade impulsionada pela vingança levou as duas empresas a expandirem agressivamente seus negócios. Ambas começaram a vender seus produtos no exterior e também lançaram novas linhas, como shorts, meias e tênis casuais. O que uma empresa fazia, a outra copiava. Com o crescimento acelerado das empresas, os dois irmãos trouxeram seus filhos para ajudar nos negócios. O filho de Adi, chamado Horst, começou a tomar decisões na Adidas, enquanto o filho de Rudy, chamado Armin, assumiu um papel na Puma. Com uma nova geração de Dazzlers no comando, você poderia pensar que o drama familiar teria esfriado. Mas na verdade, aconteceu o oposto. Muito em breve, os filhos teriam seus próprios motivos para se odiarem. As duas empresas entraram em uma corrida feroz por patrocínios, disputando os melhores atletas. Gastavam enormes quantias de dinheiro bajulando as maiores estrelas para convencê-las a usar seus calçados. Porém, isso rapidamente saiu do controle. Para as Olimpíadas de 1968, Horst e Armin desperdiçaram quantias absurdas de dinheiro competindo entre si para patrocinar determinados atletas. Isso aumentou drasticamente os custos e devastou os lucros de ambas as empresas. Assim, antes da Copa do Mundo de 1970 no México, eles fizeram um pacto secreto. Na época, havia um atleta que ambos estavam desesperados para patrocinar: Pelé. Pelé não era apenas mais um jogador de futebol. Ele era considerado o atleta mais talentoso do mundo. Como era famoso globalmente, patrociná-lo poderia ser um divisor de águas para qualquer uma das marcas. No entanto, Horst e Armin sabiam que se um tentasse assinar um contrato com Pelé, o outro faria uma oferta melhor, e os dois continuariam, superando as propostas um do outro até gastarem todo o dinheiro. Por isso, chegaram a um acordo. Nem Adidas nem Puma patrocinariam Pelé. Ele estava estritamente fora dos limites. Então você pode imaginar o choque e a fúria da equipe Adidas ao assistir às quartas de final da Copa do Mundo e ver Pelé usando um par de tênis Puma. Quando os times se posicionaram para o início da partida, todas as câmeras estavam apontadas para Pelé. E, bem na hora do apito inicial, Pelé pediu ao árbitro para esperar um momento. Ele então ajoelhou-se e amarrou os cadarços dos tênis. Durante alguns segundos, a Puma dominou milhões de telas de televisão ao redor do mundo. Sem que a Adidas soubesse, a Puma havia fechado um contrato secreto com Pelé, pagando-lhe mais de $125 mil. Além disso, fizeram com que ele amarrasse os cadarços de propósito, criando o comercial perfeito. Pelé liderou o Brasil na conquista da Copa do Mundo, o que elevou a reputação global da Puma e transformou suas chuteiras em campeãs de vendas durante anos. Naturalmente, Horst ficou furioso ao perceber que Armin havia quebrado o pacto. A rivalidade Dazzler estava mais acirrada do que nunca. Enquanto isso, Ed e Rudy já estavam na casa dos 70 anos. Não se falavam havia décadas e ainda se odiavam profundamente. Na verdade, quando Rudy estava morrendo de câncer de pulmão, Ed recusou-se a vê-lo ou a comparecer ao seu funeral. Poucos anos depois, o próprio Ed faleceu. Ambos os irmãos foram enterrados no mesmo cemitério. Tanto a Adidas quanto a Puma perderam seus fundadores e, sem eles, seus filhos H e Armin tiveram dificuldades em assumir a liderança. Sob a gestão de H, a Adidas focou tanto em patrocínios e em gastar mais que a Puma, que acabou gastando quase todo o dinheiro, e se esqueceu do que realmente importava para seus clientes. Enquanto isso, sob a liderança de Armin, a Puma se concentrou apenas em tentar alcançar o tamanho da Adidas, o que não aconteceu, e a qualidade dos produtos sofreu com isso. O final dos anos 70 e o início dos anos 80 foram um período terrível para ambas as empresas e, em 1989, estavam à beira da falência. Então, ambas foram vendidas para investidores privados. Agora, a Adidas e a Puma eram problemas de outra pessoa, mas revivê-las não seria fácil. Adidas e Puma tinham passado tanto tempo tentando superar uma a outra que, nos anos 90, a Nike já havia ultrapassado ambas e se tornado a líder indiscutível da indústria esportiva.
No entanto, em 1993, Robert Louis Dreyfus, um bilionário suíço conhecido por recuperar marcas, comprou a Adidas. Ele queria posicioná-la como uma marca esportiva para atletas sérios, mas também torná-la novamente cool. Então focou na criação de produtos inovadores, como as chuteiras Predator, e fechou parcerias com estrelas como David Beckham, Kobe Bryant e Andre Agassi. Em 2006, a Adidas já estava em uma posição muito melhor. Então Louis Dreyfus comprou a Reebok por os 3,8 bilhões e roles. Em 2013, fez parceria com Kanye West para criar os Yeezys, que se tornaram uma marca bilionária por conta própria. Graças a Louis Dreyfus, a Adidas conseguiu reagir contra a Nike e agora era maior do que nunca. Já a Puma foi comprada em 1993 por um jovem executivo alemão chamado Jochen Zeitz, que adotou uma abordagem muito diferente. A Puma era menor que a Adidas, então depois de garantir que estavam fabricando produtos de qualidade novamente, Zeitz entrou em nichos como a Fórmula 1, ele também fechou acordos com atletas de alto nível como Usain Bolt, mas o mais importante foi que Zeitz transformou a Puma em mais do que apenas uma empresa esportiva. Trabalhando com estilistas ousados como Alexander McQueen e trazendo Rihanna como diretora criativa, ele posicionou a Puma como uma marca de moda ousada e rebelde. Graças a Zeitz, a Puma recuperou seu status de marca bilionária em meados dos anos 2000 e hoje é a terceira maior empresa de artigos esportivos do mundo, atrás apenas da Adidas e da Nike. A Adidas e a Puma não são mais negócios familiares, então, em 2009, finalmente colocaram um fim à rivalidade da família Dassler, organizando um amistoso de futebol na cidade natal de Adi e Rudy. Funcionários das duas empresas jogaram em times mistos e até os dois CEOs jogaram juntos, simbolizando um gesto de solidariedade. No entanto, até hoje, a cidade onde tudo começou continua dividida, com a sede da Adidas de um lado do rio e a da Puma do outro. Você não pode deixar de se perguntar: se os irmãos não tivessem brigado e gastado tanto tempo se sabotando, talvez tivessem construído a maior marca esportiva do mundo. Mas em vez disso, quem fez isso foi a Nike.